para todos os públicos. Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao projeto Escola Minha Casa, projeto de vidas, um projeto idealizado pela Secretaria de Educação, com o apoio da Prefeitura, com o apoio de escolas, com o apoio de professores e todos os envolvidos nesse processo de educação. E aqui nós gostaríamos de dizer a você que você pode estar acompanhando as aulas pela TV Rosário, você também pode estar acompanhando no YouTube e pode também estar vendo pelas redes sociais, acompanhando todos os movimentos que nós estamos fazendo durante esse projeto. E eu queria trazer para vocês hoje uma homenagem às pessoas bem especiais que têm nos ajudado, são os pais, as mães, que têm aí se virado nos 30, né? Sendo pai, sendo mãe, ajudando na atividade, exercendo a sua profissão. Pai, mãe, muito obrigado pelo apoio, pela atenção. A gente sabe que não está sendo fácil, está sendo muito difícil, você que trabalha fora, que chega cansado, que tem atividades ali para ajudar, mas eu queria deixar um recadinho para você. Para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje. É uma obrigação, pai. Nós precisamos estar juntos nesse momento difícil. E aí eu queria trazer para os meus alunos um roteiro. Ô, gente, eu gosto de utilizar aí essas imagens, dinamizar aí a aula, porque eu sei que está próximo da realidade de vocês, né? E eu tenho filhos, eu sei que ele gosta lá também de estar desenhando, né? E vocês gostam de estar desenhando. Então eu trouxe eles aqui para dar um apoio, né, nesse momento difícil e para vocês também prestarem atenção na aula, que é só por um momento e logo, logo tudo vai estar normalizado na sala de aula. Hoje o nosso conteúdo é sobre poema e nós vamos ver a estrutura e os elementos constituintes do poema. Nós vamos ver também o que é o eu lírico, tá? O que é isso, professora? Qual é a diferença entre poema e poesia? Por que a gente precisa ver isso? Olha, você vai precisar de certos conhecimentos acadêmicos para no futuro você utilizar em todos os processos que você for fazer, na escola, num concurso. Então é necessário que você adquira esses conhecimentos agora. E esse aqui faz parte de uma área muito importante, que é a área da literatura. E por que a gente está vendo em português? Porque ele segue a questão de construção textual e nós vamos ver com detalhe cada processo do que compõe e como se faz um poema. Mas nós vamos passar. Primeiro eu preciso entender qual é a diferença entre poema e poesia. Muita gente pensa que poesia é poema e que poema é poesia. São duas coisas diferentes, embora elas andem junto. Olha só, poema é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com metrificação ou não, com rimas ou não, com estrofes. É muita coisa para um momento só, né? Mas calma, vai dar tudo certo. A gente tem que entender que poema, ele é a estrutura, é como eu o componho. E poesia? Poesia é o conteúdo, qualquer produção artística que provoca emoções e que pode ser literatura, artes plásticas, escultura, escrita. Você vai entender agora. Olha só isso aqui. Eu quero que você entenda que podemos dizer que todo poema tem poesia, mas nem toda a poesia tem poema. Ai, professora, não entendi mais nada. Calma, vou explicar. Olha isso aqui. Você está vendo essa imagem? A minha mãe disse para que eu não tivesse medo. Professora, o que é isso? Se você olhar a imagem, você vai ver que tem toda uma construção. Existe uma composição, existe uma mensagem que causa em mim, causa em você algo que desperta uma reflexão. Então eu posso dizer que nessa imagem existe poesia? Com certeza, existe poesia. Mas, professor, onde é que está a poesia? Está na forma
como a pessoa que fez esse grafite quis passar aquilo que ela estava sentindo. No caso, ela colocou aqui uma criança ou uma pessoa com o rosto, né, fechado, e aí vai trazer todo o significado, preste atenção, que é um menininho, ele está com um uniforme, se você ainda não prestou atenção, é um uniforme, o outro aqui está passando, pinchando rapidamente. O que ele quis trazer com essa mensagem para nós? Você vai entender de uma forma, eu vou entender de outra, mas existe poesia? Com certeza sim. Olha essa outra imagem aqui. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. E olha que a forma do texto tá como se fosse um ponto de interrogação. Professora, existe poesia nesse texto? Com certeza. Nas próprias formas como o poeta se expressou, colocando aí o texto em forma de interrogação, trazendo ali o livro, abraçando, né, o ser humano. Tem várias mensagens atrás dessa imagem. Tem poesia, tem poema. Nessa imagem aqui eu tenho um poema? Não tenho poema. Por quê, professora? Porque o poema é a forma como eu escrevo, e toda forma tem regras. Então ele não é um poema, mas é uma poesia. E aqui eu tenho um poema. Quem é do 9º ano está sabendo direitinho que em arte nós estamos trabalhando a arte concreta, a poesia concreta, que foi um movimento que veio agora tentar derrubar essa construção do poema de forma rigorosa, de forma permanente. Ela veio quebrar essa barreira da forma. Mas, se a gente for para o conceito de poema, a gente vai ver agora que todo poema segue regras na construção de seu texto. Então, vamos lá passar. As casas estão fechadas e nossas mentes estão vazias. A cada hora que passa, ocorre uma nostalgia. Preste atenção que vazias e nostalgia, fechadas e passa, tem uma combinação sonora nessas palavras. Professora, aí já está entrando para algo diferente, com certeza. E a gente vai entender que isso vai trazer para nós o sentido de um poema, porque a construção sonora faz parte das regras da construção de um poema. E aqui traz algo para nós refletirmos hoje. As casas estão fechadas e nossas mentes estão vazias. Nem tanto. Prefeitura, escola, professores, líderes políticos, religiosos, médicos, cientistas, todos estão pensando em uma forma de derrubar esse mal que está agora nos cercando. Mas nós precisamos ocupar, nós precisamos ir em busca de coisas que venham preencher a nossa mente. Por isso que nós estamos fazendo esse projeto, para que você não perca a oportunidade de ficar sempre com a mente cheia de conhecimento. O que é nostalgia? É algo que traz para nós saudade do passado, né? Algo nostálgico. Depois você pega o dicionário e já procura o significado dessa palavra aí, se você não sabe. E aqui eu tenho um poema, A Arte de Amar. Preste atenção. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma, só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Quem fez isso? Manuel Bandeira foi um poeta, crítico literário, professor, tradutor brasileiro. Depois você pesquisa lá, um grande nome da nossa literatura brasileira. Corra atrás do conhecimento. Não fique preso somente ao que o professor apresentar. Corra atrás de tudo, sublinhe, marque, destaque, anote e vá em busca do conhecimento. Se você perceber aqui, eu tenho uma estrutura. Tenho aqui em cima uma composição maior e duas composições menores. Isso é um poema, professora? É.
Tem poesia? Tem. E a gente vai ver que algumas estruturas do poema, elas são diferenciadas. Então, olhem aqui. O amor chegará. Somos as rimas da canção, somos o reflexo do luar. Somos mais que coração, somos almas a navegar. Entre versos de poemas, entre luzes a cintilar, venceremos as tormentas e o amor nos chegará. Opa! Prestou atenção? Como aí no final de cada frase houve uma combinação? Você prestou atenção aqui que nós temos 4 frases no primeiro momento e 4 frases no segundo momento? Essa já é a estrutura de um poema. E nós vamos ver que ela está obedecendo às regras do poema. Então, aqui eu tenho um poema, que é a forma, e eu também tenho a poesia, que é o conteúdo, que é a mensagem, que é a forma como a pessoa que está falando o poema conseguiu extravasar suas emoções. Detalhe, a pessoa que está falando no poema não é o poeta, mas alguém que fala sentindo as suas emoções. O poeta dá vida a esse alguém. E a gente vai já já conhecer esse alguém. Vamos por partes. Aqui, gente, eu tenho tipos de poemas. Gente, agora nós vamos entrar para algo técnico. Algo um pouquinho chato, porque demanda de você escrever, de você ali registrar. Mas depois você pode pegar aí, novamente, assistir essa aula no YouTube, gravar ou baixar e registrar no seu caderno. Ou senão você pode estar revendo quantas vezes você quiser, que aí você vai conseguir identificar essas características. Eu tenho 3 tipos de poemas. São os poemas líricos, de caráter sentimental, subjetivo, aquele que a pessoa fala das suas emoções, da paixão, do amor, como a gente viu aquele ali agora. E aí eu tenho o haikai e o soneto. Eu sublinhei para você pesquisar o que é isso, professora. É uma forma, é um tipo de poema. Depois você procura lá. Poemas épicos contém a presença de heróis, por exemplo, a epopeia e a fábula. E aí você vai lá e procura para conhecer que tipo de gênero são esses. Nós temos também os poemas narrativos, que são os autos e as farsas. A gente até olhou agora aí o Alto da Compadecida, né? Você vai ver lá que existe toda uma musicalidade, toda uma construção em relação ao contexto e também ao texto na produção dessa forma de passar uma mensagem. E a estrutura, nós temos a estrutura interna. Essa estrutura interna, ela corresponde ao conteúdo que eu falei para você, e ela vem ser a poesia, e ela corresponde aos aspectos relacionados ao conteúdo, coloquei para você aqui, que inclui o tema, a linguagem, o discurso, a opinião de quem está fazendo ali o texto, o eu poético. Que eu poético é esse? Então vamos já ver. Então essa é a estrutura interna, e eu tenho a externa, que são aí as maneiras de você escrever o seu poema. Posso escrever com 2 estrofes, com 2 versos, 3, enfim, há várias formas. E aí a forma do poema, que inclui os tipos de verso, estrofe, esquema, de rimas, a métrica e um monte de outra coisa que envolve a construção do poema. Nesse momento, nós vamos ver só essas daqui. O que é o verso, a estrofe, a rima, o ritmo e olha lá, o eu lírico. Então vamos dar uma passadinha aqui para a gente não demorar muito. O verso é cada linha de um poema. Ou seja, você escreveu uma frase, é um poema. Detalhe, se você quer concluir a sua ideia, o seu pensamento, você vai até o final da frase e aí volta para outra linha e vai construindo todo o seu texto. Você vai tecendo ali por partes. E eu tenho alguns tipos de versos. Os versos regulares, os livres e os brancos. O que é isso, professora? É muita coisa, gente. Não dá para você assimilar só de uma vez, só nesse momento. Por isso, depois você vai anotar, vai revisar, vai fazer tudo novamente para poder compreender. Os versos regulares são aqueles que possuem a mesma medida. Nós não vamos falar agora de métrica,
A mesma medida significa que você vai estar ali construindo tudo combinadinho, tudo certinho, para que na hora que ele termine, ele já comece outro e ali eles vão se encaixando, produzindo todo um contexto de combinação. Os versos livres já são diferentes, eles não são regulares, eles são irregulares, eles combinam e não combinam entre si, tá? E os brancos são chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquema nenhum de rima, tá bom? Não combinam com nada. A gente viu aí o de Manuel Bandeira, ele escreveu e ali a gente não viu a combinação de rimas. E a gente vai ter um exemplo de versos brancos. E a gente tem essa construção dos versos. Eu vou voltar bem aqui rapidamente para você, só para você ver que é para ter mais uma ideia. Olha, cada linha um verso. E a composição desses 4 versos eu vou ter uma estrofe. Então você vai entender que o verso ele é constituído por uma linha e essa constituição ela fica organizada em uma estrofe que representa o conjunto de versos e de acordo com cada agrupamento nós vamos ter a estrofe. Bora lá? Vamos passar agora para o que interessa, que são as rimas. Professora, elas são as mais importantes? Não, mas são elas que dão ali aquela musicalidade, aquele encanto de combinação. Você viu lá no poema que a gente acabou de ler, que eu mostrei para vocês novamente, existe uma combinação, existe um encadeamento de rimas que vão combinando entre si no meio, no final, no início de cada verso, que ela vai produzir uma sonoridade, uma musicalidade. E elas estão associadas, como eu já falei, à sonoridade. Acontece com aproximação sonora entre as palavras e as expressões. Há poemas que não possuem rimas, que a gente já viu lá, que são os poemas constituídos pelos versos brancos ou soltos. Gente, vocês vão precisar depois buscar o conceito de cada rima dessa daqui, tá? Porque não dá pra gente explorar todo esse assunto só agora. E essa parte, ela ficou até um pouco mais teórica, porque ela exige que a gente apresente realmente a teoria, tá? Então, aqui, os tipos de rima. Rimas alternadas, opostas, emparelhadas e internas. Ai, professor, o que é isso? Calma. O que importa mesmo é que você tenha ideia, tenha uma noção de como funcionam essas rimas. E aí você vai procurar depois, com calma, vai registrar no seu caderno. O professor também da sua escola, ele vai estar ampliando. Porque, na verdade, gente, você vai ser avaliado na identificação de alguns desses elementos e também na construção de uma interpretação. E na próxima aula, a gente vai trazer algumas atividades para a gente exercitar tanto o conhecimento e o reconhecimento desses constituintes, como a interpretação. O ritmo, ele está muito ligado com as rimas, porque é o encadeamento, né? Você vai ali marcando cada rima e ela vai te produzindo um ritmo, tá? Ele é um elemento muito importante e ele é intencional. O que é isso, professora? Quando eu vou fazer um poema, eu vou combinando as minhas rimas para que eu tenha um ritmo combinado com as rimas, a fim de ele me causar uma certa musicalidade. E aqui a gente chegou no eu lírico. Lembra lá que eu falei para vocês que o eu lírico é quem fala no texto? Eu trouxe essas imagens aqui porque elas são imagens de poemas e também de poesia, né? Porque a poesia é o conteúdo e o poema, como eu já falei, é a forma, é a estrutura. Gente, mas o que é o eu lírico? Quando você pega um texto e você começa a ler ali aquele texto, no que diz respeito ao poema, você vai ver dentro da poesia, dentro desse conteúdo, emoções, sentimentos, todas as coisas que envolvem o estado emocional, psicológico, sentimental de quem escreveu o poema. Só que essa pessoa, ela dá vida a outro elemento que é imaginário, que se chama eu lírico.
Então é o eu lírico que fala no poema. Vocês viram que no texto, na prosa, nós temos o narrador? Existem tipos de narrador. No poema, nós vamos ter o eu lírico, que é a voz que fala no poema. E aqui a gente vai ver que o eu lírico, também conhecido como sujeito lírico ou eu poético, é um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia. Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações, emoções de um sujeito fictício que é discursa em primeira pessoa. Ok? Gente, nós vamos ver direitinho isso na prática. Só que por hoje não dá tempo para a gente ver isso na prática. Então eu quero deixar aqui para vocês uma atividade. Vocês vão pesquisar e estudar sobre os tipos e também os exemplos de poema. Eu coloquei lá o lírico, o épico e o narrativo. Procurem lá, vejam no livro de vocês, analisem, peguem algumas partes, grifem, ou então, se você não tiver condição de ir a uma lan house ou não tem internet, dê um jeito de procurar um livro, né? Peça emprestado com alguém e pesquise sobre esse conteúdo. Isso vai ser importante para você no futuro e agora também no presente, já que você está vendo esse conteúdo e vai ser avaliado também pelo conhecimento que você está adquirindo dele. E também você vai revisar e vai estudar este conteúdo e vai ver também os conceitos dos tipos de rimas. Lembra lá que eu só coloquei os 4 tipos? Você vai agora anotar no seu caderno. Porque na próxima aula eu vou trazer a atividade para a gente trabalhar com tudo isso aqui que a gente viu, mas de forma que a gente vai identificando. E obviamente eu vou revisando e vou fazendo novamente as construções, explicando tudo direitinho para vocês, tá bom? Então por hoje é só. Fiquem com Deus, não saiam em casa, estudem, aproveitem a oportunidade e até mais.